porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Senhor. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono
ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Amém. Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez nessa oportunidade para continuarmos compartilhando da palavra de Deus, continuarmos trazendo uma palavra para o nosso coração, não apenas de edificação, de alimento para a nossa alma, mas de direção, de orientação para as nossas vidas. Já temos há alguns domingos vivido essa experiência nova, essa realidade diferente de não podermos nos deslocar dos nossos lares para o templo, mas acompanharmos os cultos, as mensagens, os momentos de louvor pelas redes sociais, seja pelo Facebook, seja aqui pelo YouTube, compartilhando assim a palavra de Deus, nos edificando mutuamente. E o desejo do meu coração, a minha oração a Deus, é que você possa estar aí na sua casa, no seu lar, juntamente com seus queridos, com a sua família, acompanhando esses momentos. E como todos temos feito nesses dias, clamado ao Senhor para que essa situação possa ser revertida, para que esse tempo de tempestade, esse tempo de dificuldade possa ser em breve superado e saiamos todos fortalecidos, edificados, tendo tido mais experiência com o Senhor e conhecido de quem Ele é, daquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, provado da sua bondade, como sempre Ele tem nos cercado com esse atributo maravilhoso da sua parte.
E nesse momento eu quero convidar você para que nós abramos e leamos juntos a palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós leremos dos versículos 35 até o 41, e nós falaremos a respeito do tema Nas Tempestades, busque a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida nesse instante. Vamos orar, mais uma vez, buscando a direção do Senhor. Pai Santo, Deus querido, nós estamos diante da tua palavra e estamos aqui, ó Deus, meditando nesses instantes, nos teus ensinos, nos teus princípios de vida para cada um de nós. E nós rogamos, ó Deus, que tu venhas a falar conosco, que tu venhas com a tua doce voz, através da tua palavra, ecoar e ministrar a cada coração, em cada lar neste momento. Que todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nos acompanham pela internet, cada irmão que se encontra na sua casa, cada amigo que agora se aquieta para ouvir a tua voz. Pai, que tu uses esse canal, tu uses esse momento, Senhor, e fale a cada coração. É o que clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos então falar sobre nas tempestades busque a Jesus. E como temos sido já há algum tempo ministrados pela palavra do Senhor, nós podemos perguntar, quem é que nunca se deparou com uma tempestade na sua vida? Eu creio que essa experiência é a experiência de todos nós, cristãos, seja os mais maduros, os que têm mais tempo de caminhada com o Senhor, sejam aqueles que ainda estão no começo, no início da caminhada cristã, todos nós, em algum momento, já passamos, quem sabe, por uma, duas ou até mais tempestades na vida. E à guisa de introdução, é preciso que nós consideremos algumas características que as tempestades da vida têm, para que nós pensemos a respeito do que o Senhor deseja falar conosco, do que Ele deseja ministrar aos nossos corações. As tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Nós não sabemos quando uma tempestade irá se abater sobre as nossas vidas. Elas não nos avisam, elas não mandam uma mensagem, não mandam um e-mail, não nos mandam uma mensagem de WhatsApp dizendo: olha, semana que vem você vai enfrentar uma tempestade, semana que vem estou chegando aí. Quem diria, há algum tempo atrás, quem sabe há 2 meses, 1 mês, e que estaríamos passando por uma situação como esta, impedidos de vir até o templo, impedidos de nos reunirmos como família de Deus, como igreja do Senhor. Nós não imaginávamos que essa crise que está se abatendo sobre as nossas vidas aconteceria desta forma. Ela foi imprevisível e nós não tínhamos como prever que isso afetaria a nossa rotina, o nosso dia a dia, como nós temos sido afetados em nossos dias. Então as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Segundo, as tempestades da vida, muitas vezes, geralmente, se mostram para nós com uma alta periculosidade. Elas são altamente periculosas. Nos mostram, muitas vezes, a nossa vulnerabilidade. É diante
de situações em que nós somos expostos ao perigo, somos expostos a situações em que nós somos levados a considerar a respeito da nossa vida, que nós ficamos pensando a respeito do quão vulneráveis nós somos muitas vezes. Então, por serem altamente periculosas, as tempestades da vida nos revelam o quão frágeis nós somos. Também é preciso que se diga que as tempestades da vida, elas são incontroláveis. Elas se levantam muitas vezes sobre nós com uma força avassaladora e nós ficamos preocupados, ficamos temerosos, ficamos pensativos, e essas tempestades incontroláveis que se levantam sobre nós, muitas vezes vão nos mostrar a nossa total incapacidade de lidarmos com a situação. E também, por vezes, vão trazer a lume, vão trazer à tona a nossa descrença. É muito fácil nós dizermos que cremos no Senhor, que dependemos do Senhor nos tempos de bonança, mas é no tempo de tempestade que muitas vezes a nossa descrença pode vir à tona e nós podemos perceber que de fato nós não temos confiado no Senhor devido à incontrolabilidade da tempestade. Por fim, as tempestades da vida, elas são também assustadoras. Ao olharmos para a sua imprevisibilidade, ao olharmos para a sua periculosidade, ao olharmos para a sua força incontrolável, nós vamos ficar assustados e muitas vezes temerosos. Elas têm o poder de nos deixar amedrontados e o medo muitas vezes nos paralisa. E são situações das mais diversas possíveis. Talvez se nós olharmos para esta situação de pandemia que vivemos em nossos dias, os temores que se abatem sobre os nossos corações, em preocupação pelos nossos entes queridos, quem sabe os nossos temores como pais de família, pensando na manutenção da vida, no nosso sustento, pode ser também, quem sabe, aquele acidente que nos pega, nos toma de surpresa e nós não sabemos o que fazer, as suas sequelas estão ali. Pode ser o falecimento repentino daquele ente querido que nós não esperávamos. Pode ser aquela crise conjugal que se abate de forma avassaladora em nosso casamento. Pode ser aquele problema aparentemente insolúvel com um filho ou um membro da nossa família que nós não sabemos o que fazer. Enfim, essas situações são exemplos de uma tempestade que chegou e a sensação que nós temos é que nós seremos engolidos e não sobrará nada para contar a história. Quando nós olhamos para o texto do evangelista Marcos, que acabamos de ler, nós vamos ver que nesse texto em questão é exatamente isso que estava acontecendo. Nós, quando olhamos para esse acontecimento, nós vamos enxergar aqui o desespero dos discípulos, mesmo tendo Jesus no barco. Vamos enxergar aqui toda esta gama de emoções que toma conta desses homens, que em certo sentido já estavam acostumados com as tempestades nesse local. Mas mesmo assim vão se sentir aterrados, atemorizados, temerosos, assustados e vão ter medo do que possa lhes acontecer. E muitas vezes essa é a nossa reação, muitas vezes esse é o nosso sentimento, esta é a situação na qual nós nos encontramos. No entanto, é preciso que se diga, embora sejam as tempestades terríveis, elas são permitidas ou elas são enviadas por Deus. E elas são nos fornecidas, são nos concedidas como oportunidades para experimentarmos o cuidado, o ensino, a correção, a presença e o livramento de Jesus. E nesse texto, nós encontramos pelo menos 3 perguntas que são feitas no decorrer desse diálogo, no decorrer dessa narrativa, que tem muito a nos falar, tem muito a nos ensinar, tem muito a nos preparar para as tempestades que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos sobre a face da terra. E a primeira pergunta que nós destacamos, ela se encontra no versículo 38, quando a palavra do Senhor diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre,
não te importa que pereçamos? A pergunta aqui é: mestre, não te importa que pereçamos? Veja que os discípulos estão aqui passando para a outra margem deste lago, e ao passar para a outra margem, ao fazer essa travessia, eles vão se deparar com essa tempestade que se abateu sobre aquele barco, sobre aquela embarcação. E ao verem que eles não tinham controle nenhum, ao verem aquela tempestade imprevisível que se abatera sobre eles, eles vão correr até Jesus, tomados de uma sensação, quem sabe até de abandono, tomados de uma sensação, quem sabe até de descaso por causa de Jesus. E é por isso que eles vão se dirigir ao Mestre, vão se dirigir ao Senhor dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E quando nós paramos para pensar, quantas vezes nós já não nos sentimos desta maneira? Quantas vezes nós já não nos sentimos desta forma, com esta sensação de abandono, com esta sensação até, quem sabe, de descaso por parte de Jesus? É como se nós estivéssemos orando, clamando ao Senhor, a resposta não vem, e nós então nos voltamos para o Senhor e dizemos: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Senhor, o Senhor não está se importando, o Senhor não está vendo essa situação? Mais um pouco a minha vida será ceifada, mais um pouco eu estarei liquidado. Será que o Senhor não está vendo isso? Muitas vezes, essa mesma sensação que os discípulos tiveram, pode ser a sensação que nós temos quando estamos passando por uma tempestade nas nossas vidas. Estamos passando por uma crise tamanha que nós não temos condição de medir as suas dimensões. E muitas vezes, pelo fato da resposta demorar, pelo fato de nós pensarmos que não estamos sendo ouvidos pelo Senhor, nós nos sentimos abandonados, esquecidos, preteridos pelo Senhor. A palavra aqui para pereçamos, no original, nos dá a ideia de completa destruição, morte com a implicação de destruição ou ruína violenta. Quando nós paramos para pensar nessa expressão usada pelos discípulos, fica claro o desespero, fica claro esta sensação de abandono que esses homens têm, pensando que Jesus não estava se importando com aquilo que eles estavam vivendo. Mas é preciso que se diga que, muito embora esta fosse a sensação dos discípulos, muito embora nós possamos nos sentir também desta maneira, abandonados e preteridos pelo Senhor, é preciso que se diga que isso é apenas uma sensação. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não está como que ignorando ou sem tomar conhecimento daquilo que nós estamos vivendo. E o Senhor, no momento certo, virá ao encontro das nossas vidas, como o próprio texto nos diz, que o Senhor se desperta, o Senhor se levanta, e o Senhor ordena aquela tempestade que cesse, que o mar emudeça, e rapidamente, instantaneamente, faça bonança. Esse é o Deus a quem nós servimos. E nós precisamos entender, precisamos compreender que é nas tempestades da vida, nessas situações permitidas ou até mesmo enviadas por Deus, que o seu foco, que o seu objetivo não é a nossa destruição, mas o seu alvo é fazer com que nós conheçamos melhor o nosso coração, é trazer à tona, quem sabe, aquela descrença, aquela incredulidade que nós pensamos não está presente nas nossas vidas. O Senhor muitas vezes deseja trazer à tona aquilo que está no mais profundo do nosso coração, não porque Ele não conheça, o Senhor conhece todas as coisas, mas Ele deseja trazer à tona, para que nós conheçamos a nós mesmos, para que nós saibamos aquilo que vai no nosso interior, e para que nós apresentemos isso diante dEle. O que é que vai no seu coração? O Senhor, através desses dias, quem sabe através de circunstâncias que você tem vivido, que você tem experimentado, dificuldades na sua vida, quem sabe o Senhor esteja trazendo à tona coisas que você não conhecia a seu respeito. Assim como os discípulos também tinham muitas coisas que não conheciam a respeito deles mesmos. E o Senhor deseja trazer isso à tona para que isso seja tratado, para que isso seja... recebamos correção, recebamos ensino do Senhor, e assim provemos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Mestre, não te importa que pereçamos? Saiba
que o Senhor se importa. E o Senhor, seja qual for a situação que você tem vivido, em breve Ele se levantará em nosso socorro para o nosso resgate. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda pergunta que por demais traz ensinamento para as nossas vidas. E a segunda pergunta se encontra no versículo 40, após Jesus ter repreendido a fúria do vento e das águas, após Jesus dar essa demonstração do seu poder divinal, ele então, no versículo 40, vai se voltar para os seus discípulos e vai dizer: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? Aqui a lição que o Senhor deseja trazer para os discípulos e que o Senhor muitas vezes deseja trazer para mim e para a sua vida, especialmente nessas situações de tempestade, nessas situações de dificuldade, é que seja qual for a situação, seja nós compreendendo ela ou não, nós precisamos crer e nós precisamos confiar no Senhor. Quanto mais eu creio, quanto mais eu confio no Senhor, menos eu temerei. Quanto mais eu temo, menos eu confio e menos eu creio no Senhor. E os discípulos vão receber esta pergunta, que na verdade vai ser uma reprovação da parte de Jesus, mas uma reprovação que traz uma correção amorosa. O Senhor está dizendo: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Muitas vezes é isso que o Senhor está dizendo aos nossos corações, quando, quem sabe, ao nos depararmos com uma terrível tempestade, ao nos depararmos com uma crise proporcional a essa que vivemos em nossos dias, o nosso sentimento é de desespero, o nosso sentimento muitas vezes é de descrença naquilo que o Senhor pode fazer. A palavra aqui para tímidos traz para nós a ideia, ou refere-se a alguém que é dirigido pelo medo, alguém que perde a sua coragem moral para seguir ao Senhor. E assim os discípulos estavam. Talvez no momento de bonança, sabendo que Jesus estava com eles, ao cruzarem este mar, ao atravessarem para o outro lado desse lago, os discípulos estavam ali confiantes, mas foi a tempestade se avolumar, foi a tempestade se abater, foi a embarcação começar a ser açoitada pelo vento, pela impetuosidade das águas, que os discípulos então começam a ser não mais dirigidos pela sua confiança no Senhor, mas dirigidos pelo pavor e pelo medo. E quantas vezes essa não é a nossa situação? Como muitas vezes nós precisamos desta correção, desta repreensão amorosa do Senhor, dizendo: por que você é assim dirigido pelo medo? Por que você não tem fé? O Senhor assim nos corrige e nos chama a nos voltarmos do medo para a confiança no Senhor, para a confiança naquele que não apenas é Senhor das nossas vidas, mas é Senhor das tempestades, dirige todas as coisas e tem sustentado as nossas vidas. E nós vemos aqui algumas razões para crermos no Senhor que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus dá essas razões para todos aqueles que confiam no Senhor. E a primeira razão para confiarmos no Senhor é por causa da promessa de Jesus. Veja que os discípulos tinham uma razão para não temer e sim confiar no Senhor, por causa da promessa de Jesus. Veja que no início dessa narrativa, no versículo 35, Jesus diz assim: sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Eu pergunto, meus irmãos, o que é que Jesus estava dizendo para os discípulos? Olha, vamos entrar nesse barco e vamos afundar? Vamos entrar nesse barco, vamos ser açoitados por essa tempestade e vamos perecer? Não, a palavra está dizendo, Jesus disse aos seus discípulos: entremos nesse barco e passemos para a outra margem. Se Jesus disse que nós vamos passar para a outra margem, nós vamos passar para a outra margem. É isso que é a promessa do Senhor. E nós também precisamos trazer no nosso coração a promessa do Senhor, para continuarmos crendo, para continuarmos esperando, para continuarmos confiando, para não temermos, mesmo diante da violência da tempestade que tem se abatido sobre as nossas vidas. Segundo motivo para confiarmos em meio às tempestades da vida, é que
nos traz a presença de Jesus. Veja que o texto nos diz que Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, versículo 38. Jesus estava no barco. A presença de Jesus é a razão, é um dos motivos para nós não temermos diante das tempestades. Alguém disse que se estivesse junto com os discípulos, no momento que essa tempestade se abateu sobre essa embarcação, sobre esse barco, ele diria assim: eu não sei o que é que os outros fariam, mas o que eu faria é o seguinte: eu deitaria ali do lado de Jesus e ficaria ali tranquilo, porque se Jesus está no barco, eu sei que tudo vai acabar muito bem. E de fato, meus irmãos, a presença de Jesus conosco é um indicativo, é uma razão para que nós confiemos, que nós não naufragaremos, mas nós chegaremos do outro lado, nós superaremos as tempestades. Há também uma outra razão que deve falar no nosso coração, que é a paz de Jesus. Veja que Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo. A paz de Jesus, Jesus estava em paz. E assim como Jesus estava presente e estava em paz nesse barco, nós também podemos estar em paz. Quando Jesus está presente nas nossas vidas, quando Jesus faz parte da nossa vida, nós podemos estar em paz, mesmo no meio da tempestade. A paz que Jesus nos dá, a paz que Jesus deseja trazer ao meu e ao seu coração, não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, a paz que o mundo entende, a paz que o mundo compreende, é uma paz que é a ausência de guerras. Quando o mundo está em paz, é porque ele não está em guerra. Mas quando o mundo está em guerra, ele não está em paz. Agora, a paz que Jesus nos dá, é uma paz que é diferente. É uma paz que o mundo não pode nos dar, e é uma paz que o mundo não nos pode tirar, porque esta paz é uma paz mesmo em meio à guerra, é uma paz que se instala no nosso coração, e ainda que a tempestade se enfureça, o Senhor é aquele que nos acalma, é aquele que nos socorre, e é aquele que permite que nós estejamos em paz. Nós podemos e devemos confiar no Senhor, por causa da paz de Jesus. Por fim, podemos e devemos confiar no Senhor por causa do seu poder. Veja que o poder de Jesus não apenas é poderoso para transformar a situação. O poder de Jesus não apenas foi poderoso para parar a tempestade, para fazer o vento se calar, para acalmar o mar. Mas o poder de Jesus é suficiente também para transformar as nossas vidas. O poder de Jesus transforma situações, mas o poder de Jesus também transforma as nossas vidas. E por causa do poder de Jesus, por causa daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, nós podemos confiar. E nós somos chamados a não temer, mas a confiar e a esperar no Senhor. Como é que tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa atitude diante das tempestades? Temos nós ficado temerosos ou temos nós esperado e confiado no Senhor? Que esta palavra possa ressoar em alto e bom som no seu coração, e que se porventura você se encontra temeroso, você possa ouvir esta doce e amorosa correção do Senhor e se voltar para Ele, confiante de que o Senhor é o Senhor das tempestades e Ele nos levará a bom termo na viagem que nós estamos empreendendo. Mas não para por aí, meus irmãos. Por fim, há uma última pergunta que também deseja trazer ensino, deseja trazer edificação para as nossas vidas. E a última pergunta desse texto se encontra no versículo 41, quando a palavra diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui, meus irmãos, uma mescla de espanto e desconforto pela autoridade de Jesus. Primeiro, o desconforto em olhar e ver que aquele que estava ali com eles no barco era também o Senhor da criação. Era aquele que tinha o poder sobre o mar,
o poder sobre o vento, o poder sobre todas as coisas criadas, e não há nada criado, nada que exista, que não se submeta ao poder de Jesus. E o desconforto no coração desses homens é dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, e nós também teremos que obedecê-lo? Quantas vezes nós nos deparamos com esse confronto nos nossos corações diante do poder de Jesus? Esse confronto para os nossos corações, pelo fato de que o Senhor Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive Ele é Senhor das nossas vidas. Eu não estou dizendo que nós devamos confessar a Jesus, porque se nós não confessarmos a Jesus, Ele não será Senhor das nossas vidas. Muito pelo contrário, nós confessando ou não, Ele já é Senhor das nossas vidas. Contudo, fará uma diferença brutal, uma diferença gritante nas nossas vidas, se nós o confessarmos como nosso Senhor e nós nos submetermos ao seu senhorio. Assim como toda a criação se submete ao Senhor, nós também somos chamados a nos submetermos àquele que é o nosso mestre, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que é o Criador de todas as coisas. Mas além esta sensação de desconforto pela autoridade de Jesus, esta pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, traz também uma sensação de espanto. E aqui o espanto no sentido positivo, o espanto e a alegria. O espanto e a alegria por saberem que as suas vidas estavam nas mãos daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e não há tempestade que não se submeta a ele. E da mesma forma que os discípulos se encontravam espantados e alegres, aliviados, eu e você também podemos nos encontrar desta maneira. Pois seja qual for a tempestade que estamos enfrentando, seja qual for a crise que estivermos lidando com ela, as nossas vidas estão nas mãos daquele que é Senhor absoluto de todas as coisas. Os discípulos entenderam que aquele que estava ali com eles no barco era o Mestre Supremo que viera estabelecer o reino de Deus. Os discípulos entenderam que aquele que estava ali com eles no barco era perfeitamente homem, mas também ao mesmo tempo era perfeitamente Deus. Os discípulos entenderam que Jesus é quem tinha e quem tem toda a autoridade para libertar o aflito. E esta é a grande e portentosa lição que Deus deseja que nós entendamos e compreendamos quando nós estamos enfrentando as tempestades da vida. Nós precisamos entender que nossas vidas se encontram nas mãos daquele que é Senhor absoluto de todas as coisas e também o Senhor do universo e das nossas vidas. Tem você aprendido esta lição? Tem você tido no seu coração esta convicção de que a sua vida se encontra nas mãos do Senhor? Que se você ainda não tem, que esta palavra possa gerar, possa produzir no seu coração aquilo que você tanto necessita. Concluindo, meus irmãos, as grandes lições da vida são aprendidas nas tempestades. Quem é que nunca se deparou com uma tempestade na sua vida? Eu creio que no decorrer da nossa vida nós já enfrentamos muito mais do que uma ou duas tempestades. Mas o fato é que o Senhor tem grandes e preciosas lições que Ele deseja trazer para nós, que Ele deseja trazer aos nossos corações, para que nós o conheçamos mais e para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Alguém disse que quase todas as joias de Deus são lágrimas cristalizadas. É no momento da tempestade, é no momento do desespero, é no momento de nos voltarmos para o Senhor e quem sabe até mesmo sermos corrigidos pelo Senhor. É no momento que nós derramamos as lágrimas, que nós somos ministrados pelo Senhor e aprendemos lições preciosas que devem saltar desta vida para a vida eterna. Eu encerro perguntando, meus irmãos, a quem é que você teme? As tempestades ou
ao Senhor das tempestades. Que nós nos coloquemos nas mãos desse Deus e confiemos, sabendo aquilo que Ele estará fazendo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por aquilo que Tu tens ministrado aos nossos corações, nesses dias de luta, nesses dias de crise, nesses dias em que as intempéries da vida, as tempestades, as tormentas têm se levantado contra nós, contra o Teu povo, contra a humanidade. Mas, ó Deus, nós te louvamos porque nós temos a Tua palavra, porque nós temos uma âncora da alma, nós temos alguém em quem nós podemos nos fiar, em quem podemos confiar, e esse alguém é o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, em cujas poderosas mãos nossas vidas se encontram. Pai, que Tu geres em nossas vidas toda a confiança de que precisamos, que o Senhor produza em nós, ó Deus, tudo aquilo que precisamos aprender do Senhor, para que assim nós provemos e experimentemos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Fica conosco, guarda-nos, livra-nos, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, e sobre todo nome é o Teu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, e sobre todo nome, e sobre todo
és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver